Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. Olá, eu sou o Matheus e hoje eu vou mediar o nosso terceiro episódio da temporada Elinor Goldschmidt. E para participar deste bate-papo, eu tenho aqui comigo a Marjorie e a Laísa. Bem-vinda, queridas! Obrigada, Matheus! Nossa, muito obrigada, Matheus! Bom, hoje o assunto é o valor da atividade lúdica, Cesto dos Tesouros e o jogo heurístico. Vocês já ouviram falar? Então, o que seria e qual o valor das atividades lúdicas na educação infantil para a Elinor? Bom, Matheus, as atividades lúdicas nada mais são do que o brincar, e para as crianças que estão na educação infantil, isso é muito importante, é uma atividade vital, além de ser um dos direitos delas, né? É a principal atividade do Dia das Crianças. O interesse da criança em observar o entorno, o sentir, o apertar, o pegar, o jogar, parece não ter fim, né? O que eu quero dizer com isso é que o brincar, ele permite aos bebês e às crianças bem pequenas que elas aprendam sobre si mesmas e sobre o mundo ao redor. As crianças, elas não separam o momento de brincar do momento de aprender. Esse processo, ele acontece de maneira interligada. É por isso que é tão importante, né, Marjorie? Qualificar as oportunidades lúdicas das crianças, porque quanto melhor a qualidade de oportunidades para brincar oferecidas a elas, mais prazerosas vão ser as suas experiências. Exatamente. Com o brincar, a criança tem a oportunidade de tomar iniciativa, de desenvolver a concentração e também a persistência. Pois é, Marjorie. Sabe o que eu percebo? É que eu acho que um lugar mais difícil é o adulto perceber como é que ele pode estar junto das crianças. A Elinor, ela dá alguma sugestão em relação a isso? Bom, segundo a abordagem da Goldschmidt, enquanto as crianças brincam, o adulto ocupa um papel de sustentação da brincadeira, ou seja, sem intervir direta e excessivamente. Ele tem um lugar privilegiado, que é o de observador, podendo conhecer sobre os processos de cada menino e de cada menina. Então depende do adulto que o interesse da criança pelo mundo que a rodeia se mantenha de forma bem sucedida. E é também ele que deve continuamente criar as condições para que uma brincadeira livre e independente possa prosperar. Nossa, essa dica de um adulto saber sustentar é um desafio. Até porque como é que a gente sustenta sem invadir o espaço de investigação da criança? Que, aliás, esse é um ponto que as outras abordagens também discutem. Esse lugar de um adulto numa posição diferenciada. E é nesse contexto que o Cesto dos Tesouros e o jogo heurístico aparecem, né, Marjorie? Me conta um pouco mais sobre essas duas propostas da Elinor. Isso mesmo, Matheus. Acho que antes de a gente falar do Cesto dos Tesouros, propriamente dito, né, é importante destacar algumas questões para que essa prática ela seja eficaz e de qualidade. Como se trata de uma proposta com os bebês e crianças bem pequenas, a gente tem que lembrar que o bebê está no momento de desenvolvimento da consciência do próprio corpo. Então, ele vai explorar os objetos, colocar na boca, vai interagir, sabe? Lembrando, Marjorie, que para esta proposta, os bebês já devem conseguir sentar sozinhos confortavelmente, sem o auxílio de almofadas ou outros apetrechos, tipo aquelas calças que usam para deixar os bebês sentados, sabe? Mas eles ainda não vão caminhar. Acredito que é importante ressaltar, então, que o adulto tem uma presença atenta, de observador, mas não ativa, ele não conversa, sem diálogo para tentar estimular, porque é uma distração para o bebê, já que o contato com o cesto ocorre num certo momento do dia e essas interações mais próximas com o adulto vão ocorrer continuamente em outros momentos. Claro que isso não significa que o adulto vai simplesmente deixar os bebês ao redor do cesto, brincando sozinhos e ir fazer outra coisa, né?
Sim, o bebê ele precisa da segurança, né, da nossa presença calma e interessada. Então, por ser um momento novo na experiência dos bebês, isso na vida de qualquer pessoa, né, em qualquer idade, aquilo que é novo geralmente desperta curiosidade, mas também insegurança. Então, essa atitude de calmo interesse do adulto, ela acalma a ansiedade do bebê, o que vai liberar a energia da criança para brincar de maneira concentrada. É claro que se o bebê mostrar que precisa ser confortado ou que necessite de cuidado físico, o adulto deve intervir. Fiquei aqui pensando, Laísa, pode ser qualquer cesto? Tem alguma regra de como tem que ser? Como os bebês vão brincar com ele? E o que são esses tesouros? Não, não é qualquer cesto. Na verdade, a Goldschmidt vai chamar a atenção a alguns aspectos. Por exemplo, ela fala em mais ou menos um tamanho de 35 centímetros de diâmetro a 15 centímetros de altura. Aí vocês me perguntam, por que 15 centímetros de altura? Porque é o tamanho do antebraço da criança, então ela tem que conseguir se apoiar atrás. Também não é recomendado que tenha alças e tampa, mas que seja de um material resistente para que o bebê possa se apoiar sem que o cesto vire, né? Por isso os 35 centímetros de diâmetro, porque tem uma boa base. Ele é trabalhado, então, com materiais naturais, nada de plástico e objetos artificiais. Pode ter, desde que sejam naturais, conchas, pode ter pedaços de madeira, pinhas, colheres de pau, rolhas, pedaços de esponja natural, penas grandes, lixas, rolos de papel, pedra-pomes, aquelas que têm uma textura diferente, sabe? Exatamente. Outros objetos, né? Por exemplo, objetos feitos de materiais naturais, como bola de fios de lã, escovas, pincéis, aqueles aros de cortina, saquinhos de panos com grãos, anis, lavanda, para ter um cheirinho diferente, né? Grampos de madeira, cubos de madeira, miçangas grandes enroladas em corda, alguns objetos de metal, por exemplo, forminhas, espremedor de frutas, colheres de vários tamanhos, copos e canecas de metal, molho de chaves, chocalhos caseiros, aqueles de latinha com feijão, com arroz, pedrinhas, um fouet interessante, funil, sinos, espiral. É possível pensar em muitas coisas, né? Nossa, meninas, quantas coisas, hein? Fiquei até pensando aqui, as crianças elas não ficam confusas, atordoadas? Na verdade, os bebês nos mostram claramente que eles sabem como selecionar e descartar, até retomando alguns itens que mais chamaram sua atenção, sabe? O recomendado é que se enche esse cesto até o topo, com cerca de 60 objetos, mais ou menos. E isso vai permitir que o bebê tenha uma gama de ação para mexer e escolher, então, o que mais lhe atrair. Vão ser trabalhados basicamente todos os sentidos. O tato, com texturas, formatos e pesos. O olfato, com variedade de cheiros, então, né? A audição, com sons de sinos, campainhas, tilintares. A visão com cores, brilhos e formas. E o paladar. Ele tem um alcance mais limitado, mas é possível, de certa forma. É importante enfatizar também que essa é uma proposta para ser realizado com 2 bebês e, no máximo, 4. Me veio uma questão aqui. E se o bebê só ficar sentado olhando para o cesto? E aí, o que deve ser feito neste caso? Bom, é importante deixar que o bebê ele proceda de acordo com o seu próprio ritmo, né? Passando o tempo que quiser, se acostumando com a aparência do cesto, antes de partir para a exploração e manipulação dos objetos. O momento da interação ou não do bebê com o cesto é para o adulto uma investigação. Se a criança fica com o mesmo objeto por muito tempo, se ela troca, o que ela faz com eles, como ela reage aos estímulos que cada objeto proporciona, qual a interação com os outros bebês e com o adulto. Para o bebê, esse momento é liberdade para fazer as próprias escolhas, o desenvolver a sua concentração. Entendi. E esses objetos, os bebês eles vão colocar na boca e tudo mais. Como é que fica a questão da higiene? Tem algo específico que é feito? Não apresenta um risco para a saúde dessas crianças?
Como qualquer outro material para o brincar, os objetos do cesto dos tesouros também precisam de cuidados e manutenção constante. Esses objetos que sugerimos são laváveis, secáveis ou até descartáveis. Alguns devem ser substituídos a cada sessão, pois não podendo ser limpos adequadamente, eles devem ser descartados. Se todos eles forem cuidados corretamente, não há razão para pensar que os itens possam ter um risco mais alto de causar infecções do que brinquedos convencionais. Bom, então alguns objetos não poderiam ser engolidos, serem jogados ou até cortantes? Olha, todos os objetos eles devem ser selecionados com cuidado pelo adulto, tendo a segurança como fator principal. Mas vale ressaltar que essa é uma proposta na qual o adulto ele deve estar observando atenta e cuidadosamente, intervindo caso algum objeto seja manuseado de forma a ser um risco para o bebê. Vocês comentaram que não se deve usar materiais de plástico nessa proposta, né? Mas por quê? A gente sabe que hoje, enfim, é mais comum que esses objetos naturais do que vocês citaram. Exatamente, Matheus. E essa é uma questão importante porque ela se refere à qualidade das experiências sensórias que esses objetos podem oferecer. Lembrando que nessa idade, o toque e as atividades exploratórias pela boca, elas são tão importantes quanto a visão. Por exemplo, imagina o toque em qualquer brinquedo de plástico e o toque numa pena, num saquinho com anis dentro, de pedra, pomes, numa escova. As sensações que o material sintético é capaz de proporcionar não chega nem perto das experiências sensórias dos objetos dos cestos dos tesouros. Nossa, muito interessante, hein, Marjorie? E sobre o jogo heurístico? Que tipo de jogo seria esse? De eureka, ou seja, descobrir. Diferente do cesto dos tesouros, o jogo heurístico é destinado às crianças que já engatinham e caminham. Outra diferença, então, é que no cesto a pergunta que as crianças fazem é o que é isso? E no jogo, elas vão perguntar o que eu faço com isso. Então, essa reflexão que as crianças fazem é bem interessante de se pensar, né? Porque como funciona o jogo? Bom, ele é similar ao cesto dos tesouros, né? O adulto ele também deve selecionar muitos objetos, cerca de 60 para cada criança, mas esses objetos eles são organizados no tapete, tapetes individuais, né? É uma proposta para 4 a 8 crianças. E esse tapete, ele circunscreve a área de investigação de cada criança, porque é importante que cada uma se concentre nas próprias investigações, sem grandes interferências externas. Esses materiais não estruturados podem ter uma infinidade de combinações possíveis, né? É o que a gente vai chamar de entráculos e receptáculos, ou seja, são aqueles objetos que são colocados dentro de algo e aqueles que recebem esse algo, né? Esse objeto dentro deles. Bacana. E esses materiais aí do cesto dos tesouros, eles são iguais no jogo heurístico? São objetos naturais também, ou feitos com materiais naturais, mas não são todos os mesmos. São, em sua maioria, compostos por objetos e receptáculos, como a Marjorie falou antes. A lista é grande, mas posso citar alguns. Cilindros de papelão de todos os tipos e todos os tamanhos, latas de vários tamanhos também, cocos partidos ao meio, pompons de lã, não muito grandes, mas em cores primárias, argolas de cortina de madeira e de metal, bolas de ping-pong, rolos para cabelo de diversos diâmetros, entre outros materiais. E quanto ao papel do adulto, ele vai ser o mesmo do que no jogo anterior, onde ele mais observa do que intervém? Bom, grande parte do papel do adulto é feito fora da sessão do jogo, né? Então, assim como no cesto, ele vai coletar os objetos a serem utilizados, cuidando e organizando. Ele deve, durante a sessão, reorganizar esses objetos de maneira discreta ali, sem que a criança perceba, para que eles sempre pareçam atrativos para as crianças. E também deve iniciar o momento de coleta dos objetos pelas crianças, né? Guardando os objetos nos respectivos lugares. Assim como na proposta do cesto, o adulto ele deve permanecer observando interessado e cuidadosamente, sem estimular, elogiar ou direcionar, somente intervindo quando há um risco para a segurança das crianças.
Então, as crianças participam da organização do material. Sim, é muito importante que isso aconteça. As crianças devem juntar os itens do chão, trazê-los para o adulto e guardá-los no local indicado, né? Reforçando aquela política de reorganizar ao acabar. Muito interessante essas propostas que vocês trouxeram hoje. E a questão da liberdade da criança, a autonomia e a capacidade dos bebês, como ela é enfatizada nessa proposta? Exatamente, Matheus. A abordagem da Goldschmidt tem uma imagem de criança competente para descobrir o mundo e descobrir a si mesma, né? Ela é uma proposta, são propostas, né, que ajudam muito nesse processo. Uma perspectiva de escuta, de observação e respeito às crianças, né, demonstrando seus direitos e competências para se expressar enquanto indivíduo. Sem dúvidas. Então, para terminar, eu quero agradecer as nossas convidadas de hoje, as minhas amigas Marjorie e Laísa. Obrigada pelo convite, Matheus. Espero ter ajudado quem está ouvindo a compreender melhor sobre essa abordagem que é tão relevante para nossas crianças. Obrigada, Matheus. Foi ótimo participar e compartilhar um pouco do que a gente conhece dessa abordagem tão humana e enriquecedora para os bebês. Muito bem. Este foi nosso último episódio da temporada Elinor Goldschmidt e nós conversamos sobre o valor da atividade lúdica para as crianças bem pequenas e também para os bebês, sobre a proposta do Cesto de Tesouro e sobre o jogo heurístico. Fica ligado e continue acompanhando o nosso Childcast com as próximas abordagens para a educação infantil. E se você gostou desse episódio, compartilhe com a hashtag Childcast para que a gente possa acompanhar por onde andam nossas conversas. Abraços e até mais!